Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo onde vamos falar sobre o async await do JavaScript. Mas antes, já peço aqui sua inscrição para você acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Bom, vamos aqui para o conteúdo. Bom, então, o que seria, né, esse async await, né? Aqui eu deixei preparado aqui o material, né, para a gente entender a parte de aplicação mesmo, né, do async await, utilizando aqui a, a função fetch do JavaScript, né, que é uma função que a gente já usou aqui em outros vídeos do canal, que é para a gente fazer requisições, né, chamar, se comunicar com APIs, né. Então, aqui, né, eu deixei alguns exemplos para a gente entender, né, o que seria esse async await, né? Mas basicamente ele permite a gente executar código de forma síncrona, ou seja, de forma sequencial, tá? Então a gente tem duas formas, né, de executar o código: a forma síncrona, que é a forma sequencial, né, que é a ordem em que aparece o código, né? E uma forma assíncrona, né? Que é não sequencial, tá? A gente vai entender melhor aqui com esse exemplo, né? Então, aqui, ó, deixei um exemplo de código síncrono, tá bom? Aqui eu vou até abrir aqui o VS Code, acho que já está aberto aqui. Deixa eu aqui em File, Open Folder, que eu vou criar uma pasta chamada async await. Vou colocar assim fetch, né, que é o exemplo que a gente vai usar. Vou selecionar ela aqui. Bacana. Agora eu vou aqui, vou copiar esse código aqui, Ctrl C. Vou vir aqui, vou criar um arquivo chamado index.html. E aqui eu vou criar outro aqui também, chamado script.js. Aqui no index eu vou fazer interrogação e criar aqui o nosso HTML. Aqui eu vou importar o script.js, tá? Só para a gente ter um ambiente aqui com uma página, né? Um ambiente web aqui. Então aqui, ó, no primeiro exemplo, vou até deixar aqui comentado aqui exemplo, vou até copiar aqui, ó, deixar esse comentário. Então aqui eu vou agora clicar aqui com o botão direito no index, vou copy path para a gente abrir. Aqui eu vou colar aqui, bacana. Deixa eu dar um F12. Então aqui, ó, quando eu dou um F5, né, então aqui ele já executa esse script aqui, tá? Então aqui, ó, ele está executando, né, 1, 2 e 3, né? Então essa daqui, ó, esse 1, 2 e 3 é exatamente aqui a ordem que aparece aqui, né, ó, no código. Então primeiro aparece o console 1, depois o 2 e depois o 3. Então está seguindo a ordem aqui do código, né? Então a gente fala que essa execução aqui ela é síncrona, tá bom? Quando eu falo síncrona, pode entender como execução sequencial, tá? É um depois o outro. Um exemplo agora, vou dar um exemplo desse código aqui, ó, que ele é assíncrono, tá? Deixa eu comentar aqui. Até coloquei aqui, ó, fetch condem, né, assíncrono, não sequencial. Deixa eu só
melhorar aqui a visualização. F11. Então aqui, deixa eu comentar essa parte aqui que a gente já viu. Aqui, né, é a chamada de uma API, tá? Essa chamada, então aqui a gente tem, ó, o console log 1. Depois a gente tem aqui, ó, o console log 2 aqui no DEM, né? E por último, o console log 3, tá bom? Esse fetch aqui, né, é uma função que a gente usa para se comunicar com uma API, tá? Ele faz requisições HTTP, tá? Então aqui a gente está fazendo uma requisição HTTP aqui pro GitHub, né? Para a gente pegar todos os repositórios aqui do TrilhaFront, tá? Do repositório aqui do canal, tá bom? Então, se ele retornar com sucesso, ele cai aqui nesse DEM, né? E faz o console.log. E aqui a gente tem os repositórios, né? Tá? A gente poderia até dar um console.log dos repositórios, mas para ficar igual a esse exemplo aqui de cima, tá? Eu deixei o console log 1, console log 2, console log 3, tá bom? Se fosse sequencial, né, o que seria esperado aqui desse código, né, quando a gente executasse? Primeiro, ele exibisse no console aqui o 1, né, console log 1, depois o 2, né, porque aqui é a chamada do fetch, e por último aqui console log 3. Só que se a gente vir aqui, ó, no navegador, deixa eu dar um F5, ó, a gente vê que não é isso que acontece, tá vendo? Primeiro deu logou o 1, depois o 3 e só depois o 2. Por quê? Porque esse 2 aqui, ó, console log 2, ele é uma chamada para uma API, tá? E esse fetch aqui, ele é uma função, né? Esse fetch, ele é executado de forma assíncrona, tá? Ou seja, não sequencial, tá? É isso que quer dizer assíncrono. Então, ó, o que aconteceu aqui, ó, vamos no passo a passo, né? Primeiro logou aqui, ó, console log 1, que foi aqui, ó, né? Depois ele logou 3, ó, aqui. Depois o que aconteceu? O JavaScript disparou a execução aqui do fetch, só que é como se o fetch estivesse executando ali em plano de fundo, tá? Em segundo plano, né? Por quê? Porque o fetch ele é disparado a execução, né? E essa comunicação com o servidor, ela pode demorar um pouco. Por isso que ele é assíncrono. Então, ele fica ele fica processando, né, a execução até ele ter uma resposta. Quando ele tiver uma resposta do servidor, aí sim que ele cai aqui no console.log 2, tá? Então o que aconteceu foi isso, né? Ele executou aqui console log 1, aí depois o JavaScript disparou a execução aqui do fetch, tá? Então aí o fetch ficou lá processando, aí enquanto isso o JavaScript executou aqui console log 3, né? E só depois que aí esse fetch aqui foi resolvido, que retornou o console log 2, que foi a última coisa aqui, ó. Tá bom? Então foi executado de forma assíncrona, tá? Então essa aqui é a diferença. O síncrono é sequencial e o assíncrono é não sequencial, tá bom? Então, como que a gente faria, né, para executar ele de forma síncrona, né? Em alguns cenários, a gente vai até ver aqui, né, um exemplo, é necessário que a gente execute o código de forma assíncrona, né, sequencial, né? Então, no caso do fetch, como que a gente faria isso?
justamente aqui com await, usando essa palavrinha reservada aqui, né? Tá? O await, ele é usado justamente nesse cenário. O await significa espera, né? Aguardar, né? Então, o await faz que a chamada do fetch, né? Faz com que o JavaScript ele aguarde aqui, ó, o fetch retornar o, a execução, né? Que no caso aqui seria executar aqui, né? Fazer a chamada lá para o servidor, né? Aí ele cairia aqui nesse return, depois ele viria para cá e só depois daqui, né? Aí executaria aqui o log 3, tá bom? Então, o await ele faz isso. Ele transforma aqui uma chamada que é assíncrona em síncrona, em sequencial, tá bom? Então, aqui, ó, vamos copiar aqui também. Então, agora aqui eu vou comentar essa parte. Para comentar aqui o atalho é a tecla Ctrl e a barra, tá bom? De data. Então, aqui eu vou colar. Deixa eu copiar aqui esse comentário aqui também. Vou colocar aqui. Bacana. Bom, então vamos aqui pro navegador. Vou dar um F5. Aqui deu um errinho. Ele está falando, ó, await só é válido em funções assíncronas, né? Ou quando não está dentro de nenhuma função, né? Quando é top level, tá? Então vamos ver aqui. Wait. Tá. Aqui. Vamos voltar aqui. Await. Aqui, ó, esse exemplo de fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um F5. Aqui ele está reclamando, né, que a gente está executando aqui esse await, né, e ele não está dentro de uma função, tá? Aqui, ó, vamos tirar esse exemplo aqui. Aqui, vamos tirar esse exemplo. 2, vamos deixar aqui só esse exemplo aqui. 2, o com den e o sem den, tá? Deixa eu copiar aqui. Aqui. Bacana. Então, aqui, ó, vamos copiar aqui. Ah, tá, já copiei, vou dar um F5. Ué, ainda deu erro. Deixa eu ver se eu executar direto aqui no console, vamos ver se dá erro. Ah, tá, direto no console não dá erro, tá vendo? Então, deixa eu dar um Ctrl Z. Deixa eu voltar. Tá, voltando aqui o exemplo que estava antes. Vamos deixar aqui o exemplo que estava antes. Tá. Então, aqui, ó, o que aconteceu foi que quando a gente executa direto aqui na... Deixa eu até fechar aqui. Quando a gente executa direto aqui, ó, no console, ele funciona. Tá vendo? E quando a gente vem aqui, né, se eu der um F5,
ele dá erro, tá? Por quê? Porque no console aqui ele está no top level, né? Ou seja, ele não está dentro de nenhum módulo, né? Que no caso aqui o módulo seria o próprio script aqui, tá bom? Esse script JS, né? Então, para a gente resolver isso, a gente pode fazer o seguinte, ó, aqui, tá vendo que interessante? Então, foi bom a gente ter criado esse script JS aqui, o index, né? Para a gente fazer no cenário real. Se a gente fosse fazer direto aqui no console, né, esse detalhe aqui a gente não ia pegar, tá bom? Aqui, tá, aqui foi o exemplo anterior, né? Vou até colocar aqui ó, o 1, né? Aqui é o 2. Deixa eu ver se está certo aqui a ordem. Esse é o 2. Bacana. Então, aqui, ó, o que a gente tem que fazer? Bom, é só a gente colocar dentro de uma função, né? Que é o que ele está reclamando. Function fetch. Vou colocar assim, ó. Com den e await. Bacana. E eu vou colocar aqui o código. Bacana. Aí o que acontece? Para a gente usar o await, né? A função ela tem que ser sempre assíncrona aqui, né? Então o await ele tem que estar a função que o await está inserida, que no caso aqui seria essa fetch contain await, ela tem que ser assíncrona, tá? Para a gente colocar ela como assíncrona, é só a gente colocar essa palavra reservada aqui antes do function, tá bom? É uma exigência aqui do uso do await, tá bom? Então, se a gente salvar, aí aqui embaixo o que eu vou fazer, ó, eu vou executar ela aqui, ó, tá? A função executar, né? Para executar a gente usa esse abre e fecha aqui parênteses, tá bom? Então, se eu voltar aqui e dar um F5, ó, agora funcionou. Bacana? Então, ele executou ó, 1, 2 e 3. Ou seja, agora ele está de forma síncrona, tá bom? Por quê? Porque a gente usou o await aqui, tá? Então, ele executa aqui, ó, primeiro o console 1, depois o 2 e, por último, o 3. Ele respeita a ordem, né? Então, tá de forma síncrona, tá? Agora aqui vamos para o próximo. Opa, deixa eu comentar aqui. Agora vamos para o próximo exemplo, que é o terceiro. Deixa eu copiar aqui, colar. Fetch. Aqui a gente vai fazer a chamada do fetch, só que sem den, sem usar o den. Aqui eu vou até copiar aqui, ó. Colocar aqui dentro de uma função também, senão vai aqui não vai executar. Vou colocar dentro de uma função, por quê? Função assíncrona, porque a gente está usando a await aqui, tá bom? Então, se eu salvar, se eu vir aqui, ó, vou dar um F5. Só faltou chamar aqui, vamos colocar fetch sem den. Colocar assim, né, o fetch aqui é o assíncrono, fetch assíncrono com den e await, tá? E aqui vai ser fetch síncrono sem den, tá? E aqui embaixo eu vou chamar a função. Bacana? Legal. Então aqui, né, só pra gente
entender aqui, né, o que ele está sendo feito. Então, ó, a gente está aqui é uma forma um pouco diferente, né, do que a gente geralmente está acostumado, né? O primeiro contato, né, geralmente a gente aprende aqui só usando o FET, né? Tá? Só que o que acontece? Aqui a gente está usando o await, né? Dois awaits, tá? O primeiro await é referente aqui, ó, é essa função aqui, ó, do fetch, tá bom? Essa linha de código aqui, ó, ela, ela, é, ela é executada de forma assíncrona, tá bom? Então, por isso que a gente usa await aqui na frente, tá bom? Além de, então a gente executa aqui, ó, o fetch, tá? E a gente coloca o await, quer dizer, só quando retornar de fato a execução aqui, né? Finalizar a execução aqui do fetch, né? Retorna aqui para o response o valor, né? O await faz isso, né? Então aguarda aqui o retorno do fetch, né? Aí armazena aqui no response e depois vai para a linha de baixo, né? Então aqui está de forma sequencial. Esse response.json, tá? Esse ponto .json aqui, essa função, ela também é assíncrona, tá? Ou seja, é não sequencial. Por isso que a gente colocou esse await aqui novamente, tá? Porque senão, né, se a gente tirasse o await, tá? Se a gente tirasse o await, daria problema, tá bom? Por quê? Porque se alguém mais para frente utilizasse o repositórios, né, possa ser que essa função ainda não tenha sido retornada e aí ia dar problema, tá? A gente vai ver esse exemplo aqui na prática, tá bom? Então aqui, né, console log 1, aqui o esperado é que ele log o 1, 2 e 3, né, de forma síncrona, né? De forma sequencial, tá bom? Aqui é um detalhe, é que a gente não usou esse await, né, aqui em cima. Aqui a gente usou aqui nesse response.json, esse await, só que aqui a gente não usou, né, ó, o await aqui, tá bom? Aqui não é necessário, tá? Porque aqui é executado em cascata, né? Então aqui esse await aqui, né, só esse await aqui no começo, ele garante que as outras chamadas assíncronas, né, elas sejam resolvidas, né, antes de retornar aqui a resposta desse fetch, tá bom? Então só basta um await aqui na frente. Bom, vamos vir aqui, vou dar um F5, ó, 1, 2. Você vê que depois que ele executou 1, o 2 aqui até demorou um pouquinho mais para aparecer, né? Deixa eu dar um F5, porque é a chamada para API e demora um pouco mais, tá? Agora aqui, né, o que aconteceria se aqui, ó, por exemplo, eu colocasse console.log e repositórios, né? Então aqui ele deve retornar o JSON, né, com os repositórios. Vamos ver? Deixa eu dar um F5. Ó, legal, retornou aqui, né, os repositórios aqui do canal, ambiente VS Code, HTTP, projeto CRUD, etc. Né? Então respeitou a ordem. Ó. 1, depois o console log aqui, ó, o 1, depois o console log dos repositórios, depois o 2 e o 3, né? Ó. 2 e 3, respeitou, tá? Agora, vamos fazer o exemplo aqui que a gente tinha comentado, né? Da necessidade de ter esse await. Se a gente não tem esse await aqui, tá? Então, aqui é um exemplo, né? Que se a gente for usar aqui o repositórios aqui embaixo, logo abaixo, necessariamente a gente precisa ter o await aqui, ó, tá? Porque senão, ó, sem o await, o JavaScript, né, ele vai executar aqui esse código, né?
E logo em seguida ele já vai partir aqui para a linha de baixo, tá? Diferente que se a gente usar o await, aqui, né, ó, await, o JavaScript ele vai executar aqui esse código e só quando ele retornar, tá? Aqui, né, o JSON retornar o resultado da execução, né, ele vai armazenar aqui no repositórios o valor, né, do retorno. Aí sim ele vai partir para a linha de baixo, tá? Então aqui, ó, sem o await, ó, deixa eu dar um F5 aqui, ó. Aí aqui o que ele retornou? Ele retornou uma promise, tá? Vou dar um F5. Essa promise aqui, tá? Ela é um conceito no JavaScript, tá bom? Que ele é justamente ela que permite essa execução de forma assíncrona, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes aqui o que seria essa promise, tá? Mas basicamente ela é o que permite, né, a gente executar o código de forma assíncrona e é ela que é retornada aqui, ó, nesse ponto JSON e aqui nesse fetch. Então o fetch, tanto o fetch, a função fetch quanto o JSON, eles retornam uma promise, tá? Entenda uma promise como um código assíncrono, tá? Como se fosse uma função aqui, né, assíncrona, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, se a gente fizesse assim, né, await e aqui ó, repositórios, aí vamos pegar aqui o primeiro é um array, né, primeiro, e aqui é o name. Acho que tem o name dele, né? Vou dar um F5. Então aqui a gente pegou o primeiro item, né, lá do array. O nome do primeiro repositório, né? Então aqui, ó, VS Code. Se a gente tirar aqui, ó, esse await, ó, o que vai acontecer, ó? Deu um erro. Por que deu um erro? Ele está falando assim, ó, não pode ler propriedade de undefined. O que é o undefined aqui, ó, na linha 36, ó? Não pode ler propriedade de undefined, a propriedade name, né? Então ele não conseguiu ler o name, tá bom? Porque o repositórios aqui, ele ainda não porque aqui não é um array, ele ainda não foi resolvido, né? Ele ainda é uma promise, né? Ele ainda não foi resolvido. Tá? Promise vem do fato de ser uma promessa, né? É algo que vai ser resolvido ainda, né? E só futuramente que ele vai retornar o valor, tá bom? Bom, bacana. Então a gente viu que precisa do await aqui, tá? Então são nesses cenários que a gente precisa do await, tá? Quando a gente precisa aguardar o retorno de algum código que é assíncrono, tá bom? Bom, bacana. Aqui, ó, inclusive, vou fazer um exemplo aqui, usando aqui o then. Aqui, ó, inclusive, né, tem mais um exemplo aqui. Deixa eu dar um F5 só para ver se bacana. O exemplo 4, que é uma forma mais enxuta, né, de a gente fazer a execução aqui usando assim que é o await, tá? Então aqui, ó, fetch, vou colocar aqui. Então, ó, fetch sem then, código mais curto, mais direto. Então aqui, ó, em uma única linha, a gente já retorna os repositórios, tá bom? Como que a gente vamos interpretar aqui, né, o que a gente fez. Vou até copiar aqui, ó. Esse repositórios aqui, ó, como é que a gente chegou nele, né? Então aqui basicamente, ó, a gente está usando
colocando, encadeando, né? Aqui os dois await, em vez de colocar aqui, ó, em variáveis, tá? Então, ao invés de fazer dessa forma aqui, né? O que a gente fazia aqui, a gente fazia o response, aí com await, né? Aí do response a gente faz outra await, né? Aí a gente poderia fazer assim, ó. Quem que é esse response aqui, né? Quem que é esse response? Bom, response é essa variável aqui, né? Então, ao invés de colocar aqui a variável, a gente pode copiar aqui, ó, o valor da variável, né? Vou até dar um Ctrl X e aqui no lugar do response, né, a gente coloca o valor do response, só que a gente coloca entre parênteses, tá? Para ele primeiro resolver aqui esse await e só depois que ele resolver, ele retornar, desculpa, só depois que ele resolver, ele vem aqui, ó, e dá o ponto JSON, tá? Só que o ponto JSON também está usando aqui o await, tá? Parece ser meio confuso assim de início, tá? Mas isso com o tempo né, a gente se acostuma, tá bom? Então aqui numa única linha, né, a gente consegue, a gente pode até concatenar aqui, ó. A gente executa aqui, obtém os repositórios, tá? Vou colocar aqui numa função. Deixa eu copiar aqui, ó. Então aqui e aqui, ó, vamos só testar, né, para ver se está ok. Aqui, console log, e aqui também o log 2 e 3. Bacana. Aqui eu vou deixar numa linha mesmo. Bacana. Aqui eu vou até colocar aqui, né, o console log repositórios, só para garantir que ele está executando o sequencial mesmo, tá bom? Sendem e aqui curto, vamos colocar assim, ó, curto, um código mais curto. Então, se eu vim aqui e der um F5, faltou chamar aqui, né, claro. Chamar aqui a função aqui embaixo. Então, se a gente voltar a dar um F5, ó, 1, aí demorou até um pouquinho, né? Aí logou aqui os repositórios aqui do canal, depois o 2 e o 3. Bacana? Bom, então, legal. Esse daqui foi o exemplo 4. Deixa eu colocar aqui 4. Aqui foi o exemplo 3, aqui é o 2, bacana. Agora aqui, ó, vou até copiar, vamos fazer agora um exemplo prático, tá? De um cenário onde só o DEM, né, a execução de forma assíncrona, né, não é suficiente. Então aqui, ó, eu vou copiar. Engraçado esse fetch aqui. Deixa eu... tá. Eu vou copiar aqui, vou colar aqui. Bacana. Então, aqui qual que é a ideia? Aqui eu vou criar uma lista, tá? Com os nomes dos repositórios, tá bom? Vou criar uma lista mesmo, criando um UL, né? Onde cada LI vai ter o nome do repositório, tá bom? Então, aqui, ó, como é que a gente vai fazer, né? Aqui eu vou fazer a chamada aqui do fetch, né? Bacana. E aqui embaixo, vou até tirar esses aqui, console.log. Vou deixar, tá? Só de exemplo. Aqui embaixo, ó, eu vou executar o document
.create element, tá? Aqui a gente vai criar aqui, ó, um UL, tá? Aqui vai dar um create no LI. Bacana. E aqui, ó, a gente vai colocar let LI, tá? E no LI a gente vai colocar o text content, vai colocar o que aqui, né? Ó, colocar interrogação, né? A gente vai colocar o que vinha aqui dos repositórios, tá bom? Tá? Só que nesse cenário aqui, ó, olha só que interessante. Nesse cenário, que eu tiver aqui dessa forma, ó, então imagina assim, ó, primeiro eu faço aqui crio o UL, criei o UL, aí aqui dentro, né, quando eu tiver a resposta, né, com os repositórios aqui em mãos, é o que eu vou fazer, né? Bom, vou percorrer esse repositórios, vou dar um for each, tá? For each. Aqui ele colocou até a anotação de era um function, né? Aqui eu vou usar function. Aqui repositório, tá? E aqui dentro, né? É o que eu vou fazer, ó. Aqui dentro, no text content, eu vou colocar repositório ponto name, tá? Esse ponto name é a propriedade que vem da API, tá bom? Bacana. E logo aqui em seguida, né? Eu vou aqui, ó. Aqui eu vou armazenar numa let UL, vou armazenar aqui numa variável, né? E logo aqui, né, eu vou dar um append child, tá? Append child de quem? Do LI, né? Bacana? Tá? E aqui por último, né, eu faria a gente pode fazer assim, ó, o document.body, tá? A gente pode acessar direto a tag body dessa forma, tá bom? Ponto. Aí na tag body a gente vai dar um append child do UL, tá bom? Bacana? Então se a gente vir aqui, ó, vou dar um F5. Ó, que legal. Então aqui a gente já tem uma lista, né, de todos os repositórios aqui do canal, tá bom? Aqui, né, a gente executou dentro do DEM, tá? Esse código aqui, tá? O que aconteceria, né, se tivesse a necessidade da gente não executar dentro desse DEM, né? Tá? Quando isso ocorreria, né? Imagina que essa função fetch aqui, ela esteja em outro arquivo, né? Assim, dentro de uma outra função em outro local do código, e a gente queira chamar ele, né? Invocar ele só para ter os repositórios aqui em JSON, tá? Então, ou seja, a gente não quer que esse código esteja aqui, né? Ó, faça parte aqui do fetch, tá? Imagina esse seguinte cenário, ó, que a gente quer o seguinte, ó, eu quero vir aqui, ó, vou dar um Ctrl X e aqui embaixo vou dar um Ctrl V, tá? Então, ó, aqui eu quero que o fetch ele execute e retorne os repositórios, tá? Para que eu possa usar aqui depois, ó, tá?
dessa forma aqui não funcionaria, né? Mesmo se eu fizesse assim, ó, por exemplo. Aqui, ó, né? Imagina que esse fetch aqui ele esteja dentro de uma função, né? Então, aqui eu vou até tirar daqui, eu vou dar um Ctrl X, ó, function fetch. Aqui, tá? Eu vou colar aqui. Vou colocar aqui, ó, fetch1, tá? É um exemplo. Exemplo 1, né, do fetch aqui que a gente está usando, tá? Então, imagina assim, ó, que essa função, vou colocar aqui até antes, ela esteja em outro arquivo, tá? E é aqui, ó, ela retorne, eu quero fazer isso, ó, que ela retorne, dê o return aqui, ó, dos repositórios. Opa, repositórios, tá bom? Aí aqui o que eu faria, né, para ter esses repositórios aqui, né? Eu faria assim, né, ó, let repositórios é igual fetch1, tá? Por quê? Porque o fetch1 ele vai retornar, né, aqui, ó, os repositórios, tá? Só que o que vai acontecer quando eu executar aqui esse código, né? Vamos ver. Ah, tá. Aqui eu até aqui eu vou até copiar aqui, eu vou dar uns Ctrl Z para a gente manter o exemplo anterior, tá bom? O exemplo que estava funcionando. Deixa eu só salvar aqui, deixa eu dar um F5. Bom, está funcionando. Eu vou comentar aqui para a gente manter aqui o histórico do que a gente está fazendo. Bacana. Aí aqui é o exemplo agora com a função. Tá? Então, se a gente vir aqui, eu vou dar um F5. Ó, vai dar erro. Por que vai dar erro? Ó? Porque quando eu chamo aqui, ó, o fetch1, vou colocar aqui até fetch2, eu chamo aqui o fetch2, né? Esse fetch aqui, ele é assíncrono. Então, ele só vai retornar aqui os repositórios depois de um tempo, né? Ele vai fazer a chamada para o servidor, né? E logo em seguida aqui o JavaScript já pula para a linha de baixo, tá? Enquanto está lá ó, o fetch executando. Só que aqui nessa linha de baixo ele está dando um for each, só que isso daqui ainda não retornou, né? Aqui da função fetch. E aí é por isso que ele está reclamando, ó, for each não existe, porque isso daqui de fato ainda não é o array. O fetch aqui 2, a função, né? Ele ainda não chegou nesse ponto aqui do return, tá bom? Então, nesse cenário aqui, né, a gente teria que usar uma abordagem síncrona, né, sequencial, tá? Como que a gente faria isso, né? A gente poderia usar aqui, ó, um await, tá? Então, aqui, ó, fetch2, vou copiar aqui, vou comentar. Vamos aqui, ó, fetch3. Aí aqui sim, ó, a gente usaria await, tá? Aí aqui ele até já reclama, né, ó, falando que o await, né, só é válido dentro de funções assíncronas, tá? Então aqui a gente coloca aqui como await, tá? Ou await, ó, async. E aqui, ó, e aqui a gente coloca await, tá bom? Por quê? Porque aqui, ó, essa função fetch3, ela é assíncrona, tá bom? E aqui continua o código normalmente. Aqui ele está dando aquele erro lá, né? Ele está falando aqui que o await só é válido
dentro de funções assíncronas, né? Esse await aqui, ó. Tá? Então, aqui como é que a gente fez? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Await. Ah, tá. Aqui a gente declarou como assíncrona a função e aqui executou ela sem chamar o await. A gente poderia criar uma outra função aqui só para chamar ela, né? A gente poderia fazer assim, ó, fetch3. A gente poderia colocar aqui, ó, esse código aqui, né? Então a gente poderia. Tá, aqui o que acontece? Ele está reclamando, como a gente está usando o await aqui, né? E não e aqui não é o top level, né? Aqui que ele chama, né? De módulos, né? Porque ele está dentro aqui do script, tá? O que a gente pode fazer, ó, é criar uma function. Aqui, ó, exibe repositórios. Git é repositório só, para simplificar, tá? E aí a gente faz o que? A gente coloca aqui esse código aqui dentro e aqui a gente declara como assíncrono, tá? Aí para de dar erro aqui e aqui embaixo a gente executa. Bom, então, se eu der um F5 aqui, ó. Tá, aqui tá dando erro. Await fetch 3. Não pôde ler a propriedade defined para for each 102. Fetch 3. Então aqui ele não está conseguindo resolver esse fetch 3 em assíncrona. Aqui a gente está dando await. Aqui, calma aí, deixa eu... Vamos só manter aqui, ó, console log. Ó, aquele console log 2, ele logou. Vamos logar aqui o console log repositórios também. E aqui, ó, vamos colocar um console log. Vamos colocar aqui, ó, console log 1. Tá? Então aqui qual que é o esperado, né? Quando a gente chamar aqui, ó, exibe repositórios, ele chama aqui essa função, executa aqui o console log 1, né? Em seguida aqui vai no fetch 3, retorna aqui o console log 2 com os repositórios e por último aqui o log 3, né? Então ele retornou o 1, o 2, os repositórios aqui, ó, tá? Retornou os repositórios e aqui ele está dando erro na linha 104. Então aqui ele retornou aqui. Ah, tá. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, console log, os repositórios. Vamos voltar, vou dar um F5. Ah, tá. Ó, na linha 104, os repositórios estão como undefined, né?
aqui ele retornou o 2, em seguida retornou aqui os repositórios. Ó, ele retornou aqui o 2, em seguida os repositórios. Os repositórios. Aí depois aqui ele deu undefined. Repositórios. Nossa, que estranho, né? Tornou aqui o repositório. Então ele executou aqui, né, o console log, né, que foi essa chamada aqui do FAT3. Né? Então o FAT3 aqui retorna os repositórios. Só que aqui o console log está dando undefined. Será que é por causa aqui de que ele precisa desse await? Vamos ver aqui. Deixa eu dar um F5. Não, não é isso. FAT3, exibe repositórios. Então, ó, exibe repositórios aqui. Ele vem para cá. Aí ele dá o console 1 aqui. Depois ele chama aqui o FAT3 com await. Então chamou o FAT3 aqui com await. Aqui ele faz a chamada FAT com await também, né? E aí aqui ele dá o console log 2. E em seguida o console log dos repositórios estão aqui. E retorna, dá um return, né? Desses repositórios. Tá. Tá. Esse return aqui, ó, é o que acontece aqui. Ele tá dentro. Esse return tá dentro dessa função aqui, tá? Então esse return aqui, ó, ele tá retornando nessa função e não nesse FAT3, tá? Então o problema é esse. O que a gente pode fazer é o seguinte, ó, aqui em cima, a gente, ó, repositórios, cria um repositório JSON. Pode até ser sem valor como null, né? Inicialmente nulo, ou vamos colocar assim, né, ó, vazio. Bom, é uma array vazio. E aqui, ó, né, o que a gente faz, em vez de dar esse return, a gente fala que o repositórios JSON é igual a repositórios, tá bom? E aqui, ó, a gente dá um return repositórios JSON, tá? Porque esse return ele vai retornar aqui nessa função. Então acredito que isso resolva. É bacana, agora foi, tá bom? Era mais uma questão aqui de lógica do que do próprio async await. Bacana? Bom, legal. Então aqui a gente conseguiu isolar aqui, né, a partir do JSON numa função. E aqui a gente trabalha com chamando a essa função, né, que poderia estar em outro arquivo, tá? Bacana? Bom, é isso. Deixa eu comentar aqui também.
Bom, deixa eu ir aqui. Acho que eu vou deixar. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Eu vou deixar até aqui esse exemplo descomentado, tá? Que é para ficar aqui essa listagem aqui. Bacana? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, então é isso, tá? Que eu queria passar aqui para você. Tá bom? Então aqui eu quis mostrar uma abordagem mais prática do async await, tá bom? Né? Que é quando a gente precisa, né, que o código seja executado de forma sequencial, né, de forma assíncrono, tá bom? E aqui, né, um exemplo bem clássico, né, é no uso aqui do fetch, né, que ele é assíncrono. Bacana? Né, a gente viu que aqui, né, por baixo dos panos, né, que o fetch, né, ele retorna uma promise, tá, que nada mais é do que um código assíncrono, tá, que só vai ser resolvido no futuro, né, por isso que é uma promise, uma promessa, né, que ele vai ser resolvido no futuro. E aqui o response.json também é também é assíncrono, né, também é uma promise, tá bom? Eu posso até falar de promise, né? De repente criar um vídeo específico sobre promise, mas é um conteúdo mais avançado, tá bom? E na prática, né, pelo menos no front-end, tá? A gente usa basicamente em requisições, né, HTTPs aqui com FET ou outras bibliotecas, tá bom? A não ser que a gente queira criar, né, algum módulo específico, né, de assíncrono, né? Mas assim, no uso do dia a dia, né, no trabalho, tal, basicamente é o uso de requisições HTTPs, tá bom? E a gente viu aqui o uso aqui de forma mais sucinta, né, usando aqui ó, o await, né, no fetch aqui no response.json e também numa linha só aqui, né, usando esse await aqui encadeado, né, um dentro do outro. Bacana, é isso, né? Eu criei até uma enquete, né, com alguns tópicos, né, que o pessoal aí tem mais dúvidas, né, os inscritos aí do canal, né, o pessoal aí que está acompanhando o canal e o Async Await foi o mais votado, né. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Deixe seu comentário aqui embaixo. Até uma próxima. Um abraço.